Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho, como o próprio título já diz, sobre plataformas, certo? Em específico, nesse vídeo, eu vou falar a respeito da plataforma do Lei SP e no outro vídeo eu vou falar sobre a redação paulista, certo? Então, esse ano de 2024, eu fiquei responsável por duas plataformas, né? Essas duas aí que eu vou comentar com vocês. E, e é claro, né? Então, começando a falar a respeito do Lei SP, eu queria ter um pouquinho mais de conhecimento, tanto é que eu deixei para falar sobre isso agora, no final do ano, né? Para poder comentar sobre. E sendo muito sincera, tem coisa que eu ainda não entendi como funciona, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou começar o vídeo falando sobre isso e eu vou terminar o vídeo deixando aí essa pergunta, porque se alguém souber responder, se alguém entendeu aí, eu vou ficar muito agradecida de entender como funciona, tá? Então, a primeira coisa aí, em relação ao funcionamento da plataforma. Então, eu tenho um suporte muito bom lá na escola, né? O pessoal me ajuda nesse sentido de tentar entender como as coisas funcionam. E em relação ao Lei SP, na nossa visão, né, de professor, a gente consegue enxergar o aluno que fez a leitura, quanto tempo ele ficou na plataforma, se chegou ao 100%, tudo isso a gente consegue observar pelo nosso perfil. No entanto, quando esses dados eles vão para o BI, eu não entendo o que acontece, porque em alguns casos, né, tanto é que eu cheguei a abrir chamado, fazer todo o procedimento que eles aconselham, mas tem estudante que realmente foi lá, fez a leitura do livro, eu vi na plataforma, deu 100% lá no meu perfil, e quando foi para o BI, não computou, então estava zerado. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Eu não sei se ele não puxa os dados direito, ou se é por período e a gente não entendeu, ou se é por porcentagem. Essa parte em relação aos dados do BI eu ainda não consegui entender, confesso. Mas, de qualquer forma, né, a função estava ali dada, então a plataforma precisava girar. Então, eu utilizei algumas estratégias que eu vou conversar aqui com vocês, que funcionou para mim, né? Eu percebo que funcionou ali nas aulas. Primeiro bimestre foi uma confusão. No segundo bimestre já começou a entrar no eixo, aí eu comecei a mudar a rota, então deu certo, tá? A primeira coisa, então, que eu pensei em fazer, né? Então lá a gente tem a sala de leitura, tem um professor para a sala de leitura, então eu utilizei isso como um suporte, né, para essas aulas aí de redação e leitura. Então eu peguei a sala, então todas as salas que eu trabalho, né, que eu tenho ali, eu fiz isso. Então, por exemplo, peguei a primeira série A, né, do ensino médio. Dividi a sala em turma A e turma B. Então a primeira coisa, né, dessa separação aí foi diminuir a quantidade de alunos, então com uma quantidade menor. Então eu ficava, por exemplo, com 15 e a professora da sala de leitura com 15. É mais ou menos isso, né? Então a gente quebrava a turma em dois. Eu conseguia dar um suporte maior, então a ideia era, eu ficava com 15, né, com metade com a turma A na sala de aula e o restante ia para a sala de leitura com a professora da sala de leitura. Os que ficavam comigo na sala de aula, eles faziam a redação, né? Escrevia ali, porque eu gosto que faço o rascunho primeiro. Então, eles escreviam a redação e a turma que ia para a sala de leitura com a professora da sala de leitura fazia o leia ali, né? Então, eles abriam um leia e tudo mais. Então, essa foi uma estratégia que eu tive para diminuir a quantidade de alunos, é mais fácil de organizar e também é uma forma de dissolver as panelinhas, né? Então, tudo bem que a gente não consegue completamente, mas ainda assim dá uma quebrada, então facilita aí o trabalho. Essa foi uma estratégia que eu tive, então, dividir a turma em A e B. Outra questão, e agora foi mais nesse quarto bimestre, na verdade, foi eu indiquei uma obra, né? Claro que eu indiquei falando
que eu gosto muito, que era uma obra que eles iam adorar. Então eu indiquei Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Falei, gente, é um livro sensacional, né? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura e acabou que todas as turmas aí entraram em um acordo e falaram, não, vamos fazer a leitura. Então, o que que eu fiz em relação a isso? Eu peguei o livro, né, contei ali a quantidade de contos, se eu não me engano, são 15 contos, e eu dividi a cada conto dois estudantes monitores, com essa ideia realmente de dar uma misturada, não colocar sempre os mesmos, né? Então, a cada conto, coloquei dois alunos responsáveis tanto de dar o suporte no sentido de monitores mesmo. Então, olhar lá se todo mundo acessou a plataforma, se todo mundo já conseguiu, né? Se todo mundo já abriu o livro lá no conto em específico. Então, eles ficaram responsáveis por isso. E também pela leitura naquele dia, né? Acho que é uma forma de estimular também e não ficar sempre os mesmos fazendo a leitura. Então foi uma segunda estratégia aí que eu tive. Então colocar esses alunos, né, monitores, tanto nessa função de auxiliar na leitura do conto, como para ajudar na organização na parte do acesso, porque a gente sabe que é demorado, né? Então, até o celular de todo mundo abrir, acessar o CMSP, acessar o livro, então é um pouco demorado. E o fato de ter dividido um conto por aula tem funcionado muito bem, porque eles sabem, eles já chegam lá, né? Você tem um tempo até essa organização e até todo mundo acessar, né? Abrir o conto, dá tempo de fazer a leitura de um dos contos na aula. Então acaba que foi uma forma interessante, né? Porque consegue fazer a leitura de um conto. É mais tranquilo. Então, essas foram algumas das minhas estratégias aí, né? Os alunos monitores, dividir um conto por aula, dividir a turma em A e B, para tentar fazer com que essa plataforma ela funcionasse de uma forma melhor aí, né? E a gente realmente observando ali que os alunos estavam fazendo uma leitura efetiva, né? Porque eles têm muita dificuldade. Eu, pelo menos, percebo assim, é muito difícil um aluno leitor, é muito difícil algo que de fato chame atenção. Então, principalmente esse livro, né, da Conceição Evaristo, ele tem uma linguagem muito fácil. Ele é acessível para os alunos e trata de temas da realidade, né? Tem algumas partes ali que a gente tem que ter um jogo de cintura, mas ainda assim, né, considerando que eu trabalho com o ensino médio, então primeiro, segundo e terceiro, eles eles acabam entendendo, né, ali as coisas que estão nas entrelinhas e tudo mais. Então, eu achei que foi algo que funcionou para mim, né? Então, essas estratégias aí eu utilizei. Mais a partir do segundo, terceiro bimestre, né, que a gente vai percebendo que as coisas não estão funcionando muito bem e tenta resolver ali a situação, mas foram algumas alternativas que eu encontrei. Mas fica aí a questão ainda. Se alguém souber como funciona aí essa plataforma em relação aos dados do BI, né? Depois, então, como que ele está puxando, de fato, o que que ele está puxando, é só uma parte, né? No final, de fato, vai mostrar que o estudante completou a leitura, porque às vezes eu não entendo. Isso aí eu fiquei sem entender ainda, tá, gente? Se alguém souber, eu agradeço compartilhar aí essa informação, certo? Peço que vocês se inscrevam aí no canal e deixem os comentários de vocês, porque eu sempre falo, né, que esse canal aqui é um espaço de troca. Então, se alguém souber uma informação aí a mais ou tiver uma estratégia que funcionou também para essa plataforma em específico, deixa aqui nos comentários, certo? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.